Queridos irmãos, estamos aqui para refletir juntos nesses dias sobre a realidade do sofrimento no livro de Jó, esse livro tão importante das Sagradas Escrituras. E vamos fazer isso de maneira muito simples, né? Estamos gravando esse curso aqui em casa, sem muitos recursos, mas que nessa simplicidade Deus fale ao nosso coração. Nós vamos dividir esses 5 encontros de 15 a 20 minutos cada. No primeiro dia vai ser mais uma introdução. No segundo dia nós vamos ver o prólogo do livro de Jó. No terceiro dia, o diálogo, essa dimensão do diálogo. Primeiro vamos ver a posição dos amigos de Jó e de Eliú. E ainda no terceiro dia, posição de Jó no meio de tudo isso. Quarto dia nós vamos ver a posição de Deus, a posição de Yahvé e a fala de Jó após a aparição de Yahvé. E no último dia o epílogo do livro e a conclusão, certo? Então vamos começar, sem perder muito tempo, né? Com a introdução ao livro de Jó. Queria começar com uma entrevista que o cardeal Comastre, que é aquele responsável pela Basílica de São Pedro, em Roma, ele deu no dia 2 de abril, né? Ontem, estou gravando aqui no dia 3, ontem foi o aniversário de 15 anos da morte de São João Paulo II, da sua Páscoa, e saiu no Observatório Romano uma entrevista do cardeal Comastre, na qual ele diz o seguinte: a propagação da epidemia, o crescimento das pessoas infectadas e o boletim diário do número de mortos encontrou a sociedade despreparada. E colocou também em evidência o vazio espiritual que muitas pessoas vivem. Um jornalista italiano chamado Indro Montanelli, pouco antes de morrer, ele fez essa lúcida e honesta consideração. Se eu tenho de fechar os olhos sem saber de onde eu venho e para onde eu vou e o que eu vim fazer nessa terra, valeu a pena abrir os olhos? A minha, diz o jornalista, é uma declaração de fracasso. Essas palavras de Montanelli, diz o cardeal Comastre, fotografam a situação de uma parte da sociedade atual. E também por essa razão a epidemia é assustadora, porque em tantas pessoas ela revela que a fé está fraca ou até mesmo se extinguiu. Enquanto eu preparava esse curso, né, me deparei com um vídeo no canal Brasil do YouTube, do Ariano Suassuna, no qual ele discorre sobre Deus e o sentido da vida, né? O entrevistador pergunta: você acredita em Deus? Ele diz: acredito. Como é isso? Aí a resposta dele é muito interessante. Ele diz: eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Até sugiro quem puder ver diretamente essa entrevista, o título no YouTube é Ariano Suassuna discorre sobre Deus e o sentido da vida. E aí ele continua. Repito, né? Eu não conseguiria viver com essa visão amarga, dura, adormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus ou a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte para tirar qualquer sentido da existência. A gente vir para cá... Olha, o grande poeta popular Leandro Gomes de Matos, conterrâneo dele, paraibano, ele escreveu 3 estrofes que eu acho que resumem o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino-francês, tem um livro que começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Aí continua o Ariano Suassuna. Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo a si mesma e acha que não vale a pena viver. Mas apesar de isso ser bonito, interessante, aquilo que Camus
escreveu, a meu ver, diz Ariano Suassuna, ele estava errado. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Matos, a meu ver, sempre diz Suassuna, formula melhor do que Camus essa pergunta. É uma pergunta mais séria, que os que não gostam de Deus podem fazer a quem acredita. Ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, Deus que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? E aí o Ariano Suassuna diz: veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus, porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de errar, e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é, conclui Ariano Suassuna. Então, Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Então, meus irmãos, entrando mais especificamente no livro de Jó, e me desculpem se algumas coisas eu estou lendo, mas eu acho que fica mais rico. Esse é um trabalho, né, que eu fiz no curso dos livros sapienciais há muitos anos atrás, mas que eu acho que me ajudou muito a refletir sobre a questão do sofrimento, me ajudou muito a aconselhar muitas pessoas e queria partilhar com vocês, né? A questão do sentido do sofrimento, bem como a questão da origem do mal, sempre fez parte da vida humana. E é uma questão que se torna ainda mais eloquente quando ela é aplicada a um homem inocente, a uma pessoa inocente, por exemplo, o sofrimento das crianças. Do mais profundo das nossas almas, essa questão desperta e interroga um sentido inato de justiça. Por quê? Por que do sofrimento? Deus espera essa pergunta e Deus ouve essa pergunta. A resposta, porém, ela não pode ser dada apenas a um nível natural. Ela nos leva para além das nossas capacidades de compreensão, a encontrar o próprio Deus. É uma questão de fé. O tipo de homem que surgirá dessa experiência, um homem de fé ou um homem sem fé, será um fruto da forma como cada um de nós enfrentou e respondeu a esse problema, a essa questão. O livro de Jó, na literatura do Antigo Testamento, ele representa a tentativa mais elaborada de compreender o significado do sofrimento. Com essas breves reflexões que nós faremos nesses dias, nós buscaremos apresentar algumas das maravilhosas reflexões que o livro de Jó faz sobre esse drama humano. Então, resumindo, né, nesse primeiro dia que talvez seja um pouco mais breve, a grande questão do sofrimento humano, né, que é tratada pelo livro de Jó, e não somente a do sofrimento humano, mas a do sofrimento dos inocentes, né? Isso nos faz deparar com a própria questão profunda sobre Deus mesmo, a sua existência, né? E é uma pergunta que Deus espera de cada um de nós, porque às vezes a gente vive esse drama dentro do coração, mas a gente acha que não pode nem formulá-lo. Às vezes a gente acha que é como se Deus fosse ficar chateado de a gente por essa questão.
né? Mas Deus espera essa questão de nós. Nós precisamos ter coragem de enfrentar isso, sob pena da gente viver uma falsa fé, né? Todos nós nos deparamos com a questão do sofrimento. Uma questão que é muito forte hoje também, até mesmo colocada por outras denominações cristãs, né? Quantas denominações cristãs existem sérias, mas existem outras talvez menos sérias, né? Que apresentam essa questão do sofrimento. Por exemplo, um slogan de uma igreja é "pare de sofrer", né? Será que isso é possível? Será que isso é verdadeiro ou é jogar com a boa fé das pessoas, né? Existe muito forte também hoje a teologia da prosperidade, que é uma questão que vai ser afrontada, que vai ser levantada também no livro de Jó, né? A questão da justiça retributiva. Por exemplo, quantas vezes a gente vê nesses dias as pessoas dizendo: será que isso é um castigo de Deus, essa pandemia, né? Ou será que eu estou pagando, a humanidade, ou eu, ou as pessoas mais próximas estamos pagando algum pecado, né? Então essa é uma questão que se levanta muitas vezes. E a gente precisa ter a parresia, né? A franqueza, essa palavra grega parresia, franqueza, a abertura de colocar as questões que se levantam nos nossos corações. A pior coisa que a gente faz é calar as nossas perguntas, né? Parece que e é uma coisa que a gente faz muito, muito ruim com os jovens, com as crianças. Menino, cala a boca, tu tem pergunta demais, faz pergunta demais, perturba muito, né? Mas essa capacidade de perguntar, que é tão bonita nas crianças, que é tão bonita nos adolescentes, nos jovens, a gente precisa recuperar, né? Isso faz parte também da nossa juventude espiritual, que a gente precisa conservar até o final da vida, né? A juventude que, muito mais do que uma idade cronológica, é um estado de alma. A gente precisa conservar esse frescor da alma, que não tem medo de colocar as perguntas diante de Deus. Se é uma questão importante para mim, será importante para Deus também. Nós precisamos ter a coragem de colocar essas questões sem medo, sem reserva, sem censura, né? E quanto seria importante encontrar também acompanhadores espirituais que não nos censuram a priori, né? Que não nos tolhem as perguntas antes mesmo de formulá-las, né? Então Deus espera essa pergunta, né? Deus deseja ouvi-la e Ele deseja conversar com você, comigo, conosco sobre ela.